início da tarde dessa quinta-feira, o técnico Mano Menezes concedeu uma entrevista coletiva lá no auditório do Internacional. E ele, para os repórteres, ele esboçou um pouco da ideia de time que ele tem para enfrentar o Caxias no próximo domingo no estádio Beira-Rio, jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Falou sobre a característica de alguns jogadores e também o que ele viu do time até o momento desde a estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho até agora. O jogo passado, que foi contra o Caxias no Estádio Centenário, jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. É claro que eu já peço para tu curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, deixar o teu like, ativar o sininho de notificações, comentar aqui embaixo teu comentário, pessoal. Deixa teu comentário aqui embaixo, porque ele é muito importante aqui para a gente do canal Central Grenal. Bom, na primeira pergunta, o técnico Mano Menezes não teve vida fácil, já foi perguntado sobre o PH, o artilheiro do Campeonato Gaúcho. O repórter ali perguntou para ele se o Mano vai continuar usando o Pedro Henrique como um centroavante ou vai optar por um outro atleta, ou se o Pedro Henrique vai ter uma sequência como centroavante. Ele foi bem claro, bem incisivo e disse que o PH, o artilheiro do Campeonato Gaúcho com 8 gols, foi uma improvisação pelas circunstâncias que o time tinha naquele momento, que era a circunstância de não ter um camisa nova oficial, pelo fato do alemão não estar rendendo o que se esperava, e também pelo Inter não ter um centroavante que fizesse a função ali de camisa 9. Então o PH, até pelo fato de já ter jogado em algumas equipes nessa função, ele jogou como um camisa 9, mas ele foi bem claro, o Mano Menezes disse que o PH, o Pedro Henrique, é o jogador de lado, seja lado esquerdo ou lado direito, é ali que ele rende melhor, é ali que ele vai jogar. O técnico Mano Menezes também, pessoal, ele falou que o time, ele admite que o time não vem rendendo o que o time podia render. Ele falou que o time podia estar fazendo um pouquinho melhor e também falou ali na entrevista que o time não tá bom, tá entre médio e baixo. Como é que eu vou explicar isso, pessoal? Que o time não está rendendo o que já rendeu em outra hora. Então, ele acredita no potencial que a equipe tem e que com o tempo e com o trabalho o time vai melhorar. Ele também deixou escapar, pessoal, em um certo momento da entrevista, eu não me lembro quem foi que perguntou para ele na entrevista, mas ele deixou bem claro que o Internacional continua assim no mercado e contratações serão feitas, mas tem que respeitar os atletas que estão aqui hoje e agora, que estão no momento jogando no Internacional. Tem que respeitar a história do jogador, tem que respeitar o momento do clube, até o momento financeiro, e que ele não é um técnico de ficar chorando e pedindo toda hora para a direção fazer a contratação de fulano tal, de X tal, de Y tal. E que a função do técnico é trabalhar com o que tem, achar soluções, ser criativo com o que tem e dar um jeito de fazer o time render com o que tem. E também elogiou o grupo de jogadores, elogiou também especialmente o Gabriel. Sim, ele falou em saudades, que sente saudades do Gabriel, que é um jogador que é muito comprometido com o Internacional, comprometido com a causa e com as competições que o Inter tem. Lembrando que o volante Gabriel está lesionado, ele lesionou ano passado no jogo contra o Santos no estádio Beira-Rio, que o Inter venceu por 1-0 ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. O Inter venceu aquele jogo por 1-0 e no embate com o jogador do Santos, ele levou uma pancada no joelho e teve aí que fazer uma cirurgia, agora está se recuperando, e que é um jogador que o Mano Menezes não tem que reclamar, que é um jogador pontual, um jogador que se dedica, que escuta o treinador, escuta também os colegas, que é um jogador que, por mais que seja experiente, é um jogador que escuta e que está sempre hábil e está sempre ali disposto a ouvir e também a aprender e pôr em prática tudo o que a direção e que também o técnico ali e o pessoal que comanda ali o clube na parte de treinamento, de parte física, recomenda para ele fazer com o jogador, que ele não tem uma vírgula para reclamar e que ele tem saudades do Gabriel. Ele falou até que no último treino ele estava conversando com o Gabriel ali na beira do campo, um pouquinho antes do treino, trocou uma ideia ali com o atleta e falou, e também nessa entrevista ele falou um pouquinho do volante Gabriel, puxando esse gancho aí do volante Gabriel, que é um jogador de primeira função de meio campo, ou seja, um jogador que ele tem a habilidade de fazer uma roubada de bola, de fazer ser um jogador surpresa ali para os jogadores de ataque do time adversário, com um jogador também que tem um bom passe, uma boa saída de bola. E lembrou que tem dois jogadores, aliás, no Internacional que faz bem essa função, que é o Matheus Dias e o Baralhas, o Gabriel Baralhas. E lembrou que o Matheus Dias é um jogador que sim, que ele vai oscilar, que é um jogador jovem, que ele jogou muito bem contra o Palmeiras
no último jogo do Campeonato Brasileiro da temporada passada, quando o Inter venceu por 3-0 lá no estádio Beira-Rio, e que nos jogos que o Internacional fez nos treinamentos contra o São José, contra outras equipes, no início de pré-temporada, que o Matheus Dias foi muito bem, mas que o técnico tem que ser precavido, o técnico tem que se precaver, que o técnico tem que ser esperto, e que sim, o técnico Mano Menezes é um técnico que sabe se precaver, conforme foi dito pelo Mano Menezes, com as palavras do técnico Mano Menezes ali na coletiva, e que ele chegou junto do Matheus Dias e falou: cara, é isso aí mesmo, vamos se dedicar, vamos lá, vamos treinar, e que ele está sempre junto com o Matheus Dias, incentivando, e também os colegas sempre orientando o atleta, que é normal um menino como o Matheus Dias, que tem potencial, mas também que vai oscilar em diversos momentos. Foi perguntado quem vai começar do lado do Depena, ele garantiu que o Depena vai voltar a ser titular. Em uma entrevista coletiva passada, ele disse que o Depena não foi titular ali no Estádio Centenário contra o Caxias no jogo de ida no último sábado por circunstâncias, que tem coisas que o técnico não pode falar, que é entre ele e o jogador, e por esse motivo, que ninguém sabe qual, o Depena foi para o banco de reserva e entrou no decorrer da partida. Mas para esse jogo será o Depena ou Baralhas ou Matheus Dias, junto com o Depena fazendo a função ali de meio de campo. Me lembrou também o técnico Mano Menezes que o Johnny, que é um jogador de segunda função de meio campo, que fez em alguns momentos até terceira função de meio de campo, que foi adaptado ali em alguns momentos na função de primeiro volante no meio campo do Internacional, mas que por circunstâncias, como ele sempre fala, o técnico ali, a jogo tem que se adaptar e trabalhar com o que tem. O técnico Mano Menezes também nessa entrevista deixou escapar que o Internacional continua no mercado, que o Internacional não pode fazer loucuras, mas continua no mercado, e que a direção vem trabalhando internamente e está fazendo muito bem, contando com os jogadores que tem, que o clube não pode cair no erro de sair contratando jogadores só para ter numericamente, que o Internacional tem que focar conforme as competições que joga, que no momento é o Gauchão, para não acontecer o que aconteceu na final da temporada passada, que liberou mais de 15 jogadores, e que o Internacional tem que pensar mais nisso, e o clube tem que trazer jogadores que vão agregar junto com os atletas que já tem. Ele também falou, pessoal, e o técnico Mano Menezes foi perguntado sobre a lateral esquerda. Quem vai jogar na lateral esquerda? Sendo que o Internacional tem o Nico Hernandes, que é um zagueiro, porém joga improvisado na lateral esquerda, e foi bem claro, quem irá jogar na lateral esquerda é o Tauan Lara. Sim, na lesão, na falta de René, que no jogo de volta no estádio Beira-Rio, ele não vai estar à disposição, e nem numa possível final se o Internacional avançar. Então a Lara sim vai ganhar uma sequência. O menino Tauan Lara, que já jogou muitos jogos muito bem, foi muito bem quando ele entrou no lugar do René contra o Caxias no último jogo, ele foi bem, fez um jogo ok e esperado pelo técnico Mano Menezes, e que o Tauan Lara vai ganhar uma sequência. Fechou, pessoal? Eu peço para você curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, deixe teu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Eu sou o repórter Matheus Fernando. Até o próximo conteúdo aqui de vídeo da dupla Grenal aqui no canal Central Grenal. Forte abraço e tchau, tchau!